homoafetivos, com ou sem crianças, famílias reconstituídas depois do divórcio, várias pessoas vivendo juntas, sem laços legais, mas com forte compromisso mútuo. Nós temos que usar esse óculos. Um agente de pastoral que não usa esse óculos está cego, está míope, está fora da realidade. Até pro casais homofóbicos, que as pessoas não têm dificuldade de aceitar. Tem vários casos. Vamos corrigir seu conceito. Casais homoafetivos. Homofóbico seria o preconceito com. Desculpa, tá? Pra gente pegar uns Casais, e eu achei esse último também, que eu já vi vários, as pessoas não identificam como família. Que é o que acontece na fundação. Às vezes acontece muito isso aqui, é o último. Perfeito, exatamente. Eu já fiz desacolhimento de menino de abrigo para o último tipo de composição familiar. Nunca mais voltaram para a rede. Por quê? O cuidado mútuo e o afeto estavam presentes. E nós temos a mania, e é uma mania cultural, uma mania de formação. Por isso que eu adoro estar com um grupo específico, porque a gente não pode sair mais pensando isso. Porque a gente tem que olhar dessa forma. Eu acredito nisso, e eu até digo, e a gente usa uma outra expressão. Aquela família é desestruturada. Alguém tem família desestruturada aqui? Que ela tem problema e eu não tenho. Esse é um conceito muito problemático. O que é uma desestrutura? Uma desestrutura que a gente tem que olhar, ela não tem emprego, ela não tem alimentação, não tem onde morar, vai brigar, vai beber pinga, um monte de coisa. E a gente chama isso de desestruturada. Isso não é desestrutura. E eu sempre coloco, se alguém tiver família perfeita aqui, por favor, me diga que eu vou começar a dar de exemplo nas minhas palestras. Que até hoje eu não encontrei ninguém para falar e dizer que eu tenho uma família estruturada, neste conceito preconceituoso. Eu vou ser te mando isso aqui, toda essa família, posso, não há problema nenhum. Tá? Então, essa é uma questão que a gente tem que olhar e ampliar o olhar. Se eu falar mãe, você pensou no quê? Na sua. A gente não pensa, também não penso. A gente não pensa na mãe do menino que a gente atende, que está internada no manicômio. Pensa? Não pensa. Então, a nossa primeira imagem é a nossa referência, que é legal. Que é legal. Isso mostra uma série de coisas positivas. Agora, como agente de pastoral, como educador, e aí as várias profissões que devemos ter aqui, eu tenho que sair deste lugar pessoal e olhar isso em conjunto. E olhar isso de uma forma diferenciada. Eu não gosto de casal homoafetivo, esse é o problema seu. Porque eles existem, eles estão aí, e eles têm que ser olhados dentro de uma questão assim. E às vezes não são encampados nem com necessidade de atendimento dos nossos serviços. A gente está entrando numa novidade agora, né? Eu milito desde 97 na questão de preparação de pessoas para adoção. Né? O que nós estamos tendo agora? De pouquíssimos anos para cá, um número muito grande de casais homoafetivos, masculinos e femininos, ou de pais, homens e mulheres, sozinhos adotando crianças. Quando vão começar os abandonos deles? Uma novidade que a gente vai daqui para frente. Não é um fenômeno ainda social, do ponto de vista quantitativo, que a gente tem. Porque a gente tem um preconceito, aí tomando a questão homofóbica, né? A gente tem aí uma aversão a essa questão. Mas é importante que a gente tenha essa dinâmica toda. Para isso, eu quero trazer, do ponto de vista, aqui para a gente refletir das políticas públicas, 4 enfoques em relação da família contemporânea. Primeiro aspecto, da violência doméstica contra a mulher, famílias monoparentais e a formação profissional. Sendo que o último é o que mais nos interessa, talvez, para uma reflexão. Na escalada de violência doméstica, o que nós temos hoje? Me diz uma lei que defende a mulher. Maria da Penha. Tinha Maria da Penha. Quando eu era menino, eu nem imaginava Maria da Penha, porque não tinha. Cala a boca, moleque, porque eu não. Eu, Nelson, para ser um operador de direitos humanos, eu faço um exercício que vocês não têm ideia do que é difícil. A minha filha teve a felicidade dela e o azar deu de perguntar um dia para mim o seguinte, no trabalho de faculdade: como foi a sua infância? Eu falei, legal, você responder assim, uma boa. Aí ela pergunta, na ditadura militar. Eu fui criança no período
eu não consegui conversar com ela. Eu escrevi um texto. E aí eu descobri que era isso. Meu pai, minha mãe, minha avó, o catequista, o padre, falava, cala a boca, mulher. Quem manda? Sou eu. Te direi. Eu até brinco uma coisa que eu ouvi muito de mim, né? Naquele momento a gente era obrigado a usar um corte de cabelo que hoje está voltando, aquele do requinho, né? Aqui em cima é aquela ligeirinha aqui tudo bem. Hoje inverteu, eu nunca pude ser feliz. Hoje inverteu o negócio, aí foi de baixo e aí o negócio ficou feio. Eu falei, pô, não tive nem a chance de poder ter a completude capilar no processo do... Olha, trauma. Se a gente vai olhando ali. Então, essa questão da violência, ela tem uma visibilidade para quem? Para a mulher. Vocês já viram casas abertas para um homem vítima de violência? Como é que eles dizem aí? O marido da penha? Nem sei. Como é que é? Não está lá. Não tem. Nós temos uma cultura machista. E olha um outro desafio para nós, homens, entendermos, a gente brincava um pouco, né? Agora, antes do intervalo, mas é muito séria a nossa brincadeira. É muito séria do ponto de vista da formação que a gente tem. Eu chego a dizer em grupos mais específicos de mulheres que eu digo, a culpa é de vocês que carregam essa barriga, não sei o quê, vocês são mais machistas que a gente, e vocês nos formam. Agora, isso é uma questão de transformação. E na história da humanidade, nós vamos ver as sociedades matriarcais, uma série de coisas com outro código, outra questão. Até Deus. Se a gente olha também a história de Deus, Deus já foi neutro, já foi homem, mulher e agora é homem. Então, toda uma questão que ela vem para que a gente tenha uma ideologia pensada nesse sentido. O Estatuto da Criança permite que o Estado estenda sua proteção a crianças e adolescentes desprotegidos pelos segredos familiares. O Conselho Tutelar e o juiz pode entrar dentro da sua casa e tirar seu filho. Olha. Você fala, nossa, que violência. Não, que direito de proteção existente ao outro. Que parece uma situação autoritária, mas é uma situação de direito. E inclui aqui a questão de alcoolismo, drogas, crime e violência. Né? Famílias monoparentais, outros aspectos. São aqueles que vivem um único progenitor com filho que não são ainda adultos. E esse é um tema, principalmente, quem é assistente social aqui? De falta. É um tema muito de vocês. Né? Quem é essa família, num estudo de casos, se você vai fazer um laudo, toda uma questão, você vai olhar dentro dessa configuração. Passa o próximo, por favor. E aí tem uma questão. Na família monoparental, que são, na sua grande maioria, chefiadas por mulheres, estão em situações estruturalmente mais precárias, quando comparadas em situações das famílias pobres que têm chefe masculino presente, dadas as diferentes formas de inserção da mulher no mercado de trabalho. De que mulher eu estou falando? De mim. Quem é a Marilda, gente? Vocês estão olhando a Marilda? Quem é ela? Uma mulher negra. Então, se eu olho a mulher, eu ainda vou olhar a mulher e a sociedade não quer olhar os seus grupos mínimos. Porque mulher é mulher. Não, não é mulher, não é mulher. A mulher negra, socialmente, é menos mulher do que as outras. Ela é escrava, ela não tem alma. Há pouquíssimo tempo atrás. E ainda isso continua nos nossos DNAs, nas nossas falas, nos nossos atos falhos, num monte de coisa. Que mora na ZL, hein? Vai ficando pior, né? ZL é Zona Leste, chega. São Paulo. Vai ficando pior, né? São as famílias monoparentais chefiadas por mulheres negras, aquelas que apresentam a parcela de menores condições de oferecer cuidados básicos aos filhos. Roda dos expostos. Já ouviram falar dessa coisa? Se você pega os estudos, esqueci o nome dela agora, já vem. Vai olhar que no início da roda, 1870, 90% das crianças colocadas eram brancas. Porque elas eram colocadas porque a rigidez social das transas do senhor português, não sei o que, não queria aparecer o filho ilegítimo, botavam dentro do abrigo. Quem é que está no abrigo depois da princesa Isabel, que seu catar na esquina, uma surra nela, aquela tal da lei Áurea? Olha que legal. A mulher negra está com seu filho que nasce livre. Livre para quê?
Cadê o problema da moradia? Cadê o problema de saúde? Cadê o problema de educação? Está livre na Pois rua. na rua. Está livre na rua. Pois na rua. Então, a partir da madame lá, olha o que é que nós temos. Vai apontar os meninos no acolhimento. São negros. E olha, estou falando de política pública. Quem aqui, nem eu, hein? Nem eu, tem nos seus projetos a questão de etnia e de cultura negra? São pouquíssimos, são participam. Mas é pouco, já foi melhor. Nós não temos, nós não colocamos um parágrafo de resgate à questão de etnia e cultura. A fundação, ela pensou, ela está tentando se estruturar através do projeto da... Não, não é no PEC, mas em outros nomes. Como chama? Daquele projeto que vai para a etnia negra, esse de cor. Só que eu acho interessante de cor é que assim, tem dentro dele tem representantes de várias etnias, eu adoro isso. Eu acho isso legal pra caramba. Poderia ser só escolhido pessoas representantes de pessoas de etnia negra. Não é. Mas na discussão das leis, da Constituição, do Estatuto de Criança e do Adolescente, quando nós colocamos ou colocávamos crianças e adolescentes, em nenhum momento passava pela minha cabeça essa distinção de negro e branco. No papel estava bem claro que era indistintamente. Mas na realidade, a ação parece que... Mas eu acho que aqui tem uma questão diferenciada, que é a função da universidade, a função das pesquisas acadêmicas. E se nós olharmos lá atrás também, e aí eu vou dizer pelo que eu conheço bem, que é acolhimento. Quando eu entrei de cabeça no desmonte da FEBEM, quando eu me vi coordenando um abrigo de 20 crianças lá na comunidade, eu me senti a pessoa mais emborrecida do planeta, eu não sabia mais trabalhar. Eu banquei uma supervisão institucional pessoal durante 2 anos. Eu ia lá discutir, não Nelson, não era terapia, mas era supervisão institucional com foco no trabalho. O que é que nós fizemos ali? Um projeto de estudos para entender o acolhimento. Quem que eu fui estudar? Winnicott na Inglaterra, Janusz Korczak no gueto de Varsóvia, Makarenko na Rússia, e estudei Paulo Freire no Brasil, que eu não conseguia entender muito. Eu fui entender Paulo Freire de Direito e Educação até com um bom par num trabalho que a gente fez lá. Foi aí que eu entendi um pouco mais Paulo Freire voltado nisso, mas era o que a gente estudava. De repente, houve um boom de pesquisas, porque a legislação mudou. Então, se a gente colocar a questão da Constituição de 88, que ela abre, depois o professor João, o senhor me ajuda nisso, né? Se tem algum equívoco na minha fala aqui. Então, dentro dessa questão, as pesquisas acadêmicas vieram. Então, quando a gente vem setorizando também, né, esse usuário e essa necessidade, é um olhar que a gente precisa ter. Por isso, nós temos que ter olhar de especialista. Não, mas eu não tenho título universitário. Quem falou que para ser especialista precisa ter universitário? Você constrói isso no cotidiano. A Constituição Federal nos dá essa condição. E a gente nem mantém isso. De uma pedagogia voltada para a realidade, dentro de uma questão. Claro que se a gente vai acreditando ela e confirmando ela nos meios oficiais, muito melhor é. Muito melhor é. Mas nós não podemos nos intimidar. E isso que está acontecendo, que a gente vai assim, morrendo, né? Eu até brinco lá em casa, meus filhos ficam putos da vida comigo, porque eu digo, olha, cada vez que eu penso mais eufórico eu fico, não é? E eu até brinco, falei, tá bem que o alemão está chegando, né? Porque aí eu não vou saber de mais nada, ficar feliz. Não, brincando, mas de uma forma da brincadeira, porque as coisas se tornam complexas. Porque a partir do momento que a gente vai tendo maturidade, a gente tem uma dinâmica pensada para se estruturar diferente. E quando eu olho, por exemplo, para vocês aqui, que eu vejo um monte de gente jovem, por um lado eu me assusto. Porque eu falo assim, olha, veja, até quantos velhos vão ficar aqui com uma cola pastoral menor? Meu, cadê a liderança de vocês? Para trazer uma modernidade, inclusive, para o pastoral menor. Isso não é obrigação, não. É vida. É militância. Dá trabalho, pois não. Só quando você falou do acolhimento, vai ter porque a pastoral do Legal foi uma das primeiras lá com o Fábio Geraldo, lembra? Que ano que era assim? Fez aquele marco sobre o acolhimento. Tem aqui, ó. Então,
por todos os momentos. Está aqui. Esse é o melhor material que até hoje foi construído. Tentaram. Gente, nós temos alma. A pastoral do menor tem alma. Os outros têm academia. Academia, o João sabe o quanto eu brinco com a academia. Porque ela não tem alma. Ela tem critérios, ela tem muito coisa. Você encontra pessoas na academia que vão ter assim, a minha briga com Santa Teresinha. Você vai colocar santa numa dissertação de mestrado? Não era santa que eu estava discutindo, uma ação que essa pessoa fez. E a gente não briga por isso. Por favor, passe o próximo. Aí é que eu quero colocar. Até agora eu disse que a pessoa sabe que política ela precisa. Tem um texto que não identifica essa mulher, em que está se discutindo o serviço de atendimento. E o que ela diz? Ela, a profissional, e aqui eu coloco, o agente de pastoral, a agente de pastoral, o padre, o bispo, e todo mundo falou que a minha família era. Gente, por favor, vou pedir um exercício agora. Façam um silêncio de você e leiam essa frase. Sabe por quê? Porque aqui eu faço relatório. Eu sou internação provisória. Quem é internação, no caso da Silva, já está com uma medida definida. Tem uma Júlia tem uma definição. A minha não tem uma definição. Então, dependendo do que eu coloco, se me incomoda até hoje, eu acho que tem que estar me incomodando, porque senão, se eu me incomodar, eu vou me importar mais com o que eu estou escrevendo. Dependendo do termo que eu usar, a palavra que eu usar, que nem eu digo a palavra é um problema, ou usar defeito, qualquer outro termo que seja, que defeito é máquina também, mas a gente usa para máquina, a gente também usa para pessoas às vezes, as pessoas utilizam esse termo, a gente compromete a mesma pessoa inteira só por uma palavra. E aí o juiz coloca, em conclusão, se você colocou aquele termo e redigita o termo, né? Papel é um problema. Não tem papel, porque isso é um problema pra caramba, você só falar. Tem ofício que fica na minha mesa uma semana para eu ter coragem de assinar para ler. E a gente não se preocupa. É o outro. Ele está me procurando. Ele não tem nada. Viu? Ele é mais importante que eu. Eu é que não sou nada. Eu é que não sei fazer. Eu é que tenho que estar a serviço de. E aí não vou entrar nas questões teológicas, porque o João já colocou, que eu acredito. Até brinquei, né, com a Suzete lá atrás, mas é uma brincadeira muito séria da nossa igreja, porque a nossa igreja tem uma coisa que as outras igrejas não têm. A intensidade que nós temos que é a Eucaristia. O evangelho de hoje é de tremer as pernas quando a gente lê, até mesmo. E olha, eu vou trocar com vocês. No dia que Dom Luciano morreu, a gente estava lendo, nós estávamos no ponto na Sagrada Família. Eu fiquei atordoado, porque eu convivi com o Luciano há muito tempo. Né? E nos últimos dias, inclusive depois eu conto uma história. Né? E eu saí para andar, porque né? E estava tendo uma missa no colégio ali, ou este, ou o evangelho parecido com esse. E o padre lá não sabia de nada. Ele veio, tinha as 3 freiras, bem aí, que não podia andar embora e ia lá no meio. Né? Elas não podiam terminar a missa ao então foi o padre fazer missa para elas, porque eram freiras já bastante militares. Ele foi no meio da igreja e falou: daqui a pouco vocês vão lá e apontou para o altar para comungar. Vocês estão dispostos a serem quebrados, seus ossos moídos, de vocês ficarem machucados, não sei o que, para defender causas do evangelho? Ela me deu um conforto tão grande, porque foi o que o Luciano fez. Eu falei: ele não morreu. Ele não morreu. Tem uma ideia colocada. Então, se a gente não tiver essa questão da mística também colocada aqui no que a gente acredita, e não é para sair kamikaze também, sair levando tiros, apanhando também, se liga, né? Não é assim também. Mas com propriedade, com organização, com critério. Vamos lá, que eu estou pensando no tempo. Aí algumas reflexões. A culpabilização das mulheres de família continua por mais de 20 anos, ou muito mais, estou falando em estudo aqui, a integrar o referencial de muitos daqueles que trabalham. Então elas são um problema. E graças a Deus que elas são um problema para ter eu para resolver. Olha como eu sou bom. Tá?
A intimidade do conceito de família pode causar confusão entre a família com a qual trabalhamos e os nossos próprios modelos de relação familiar. Mãe, pensa na minha. Família, pensa na minha. E aí, breca tudo. Se pega, então, em conceitos do que acredita da vida, de religião, piorou. Acercamos-nos da família, do outro, a partir de nossas próprias referências, de nossas histórias singulares. Tendemos a trabalhar com as famílias desconhecendo as diferenças, ou pior, em muitas situações, transformando essas diferenças em desigualdade competitiva. Aí que eu digo que a coisa fica séria. Porque se uma família precisa da gente para viver, algo está muito errado. Se ela perceber que essa é uma questão desigual, não dá. Então, nós temos um problema do ponto de vista ético-profissional, se encontrar em outros aspectos muito sérios para fazer. E aí, eu me lembro minha filha fazendo curso de assistência social, ela estava estagiando no centro, no CRAS, né? Me trouxe um relatório de um estudo de caso que ela estava fazendo. Ela era belíssima, bem escrito, não sei o quê, só que eu me atentei naquele relatório para a diretora do lugar que ela frequentava, senhora fulana, a diretora do CAS, doutora não sei o quê, a médica do posto, doutora não sei o quê, e a mulher era Maria. Vi o relatório, 10 assinaria aquele relatório, mas pensando nisso, cheguei para ela e falei, Viviane, por que todas as pessoas ditas com poderes têm aí, como é que chama esse um título, doutora, senhora, não sei o quê. Por que a Maria não é Dona Maria, Senhora Maria? Ele olhou para minha cara e disse assim, a universidade nunca me falou isso. Eu falei, mas eu estou falando. Não, eu vou mudar. Eu falei, não precisa mudar, só põe Dona Maria ali. Não, não vou mudar porque não é isso, não sei o que, não sei o que. Ela me trouxe outro relatório. Era outro relatório, porque a importância de falar era Maria. Não era Maria, uma doutora. Não era nenhuma daquelas outras situações. Ela era protagonista do processo. Olha o que o título muda numa pessoa. E olha, gente, eu tenho absoluta certeza que isso pode salvar uma pessoa para sempre. E nós não vamos nem saber. Isso é pior, porque a gente às vezes quer detalhe, né? Você vê lá na lista do domingo, não sei o que o Rodrigo faz, lá, vamos decorar. Tá? É isso. Passa a próxima, por favor. Cabe a pergunta para todos nós que trabalhamos com famílias. O que pensamos, o que concebemos e sentimos diante dessas famílias? E aí são as minhas problematizações para vocês. Com que aspectos estamos identificados ou nos distanciamos? Como podemos desconstruir nossas ideias, por vezes camisas de força, na compreensão e na prática junto com essa família? Nós precisamos considerar a inter, multi e transdisciplinaridade da área de estudos da família, sendo que a última é a mais complexa. As relações interpessoais e a inserção na sociedade mais ampla. E só tem uma perspectiva do meu ponto de vista, que é o grupo. É o campo no qual situações de vida concretas se representam ou se representam. Abre possibilidades de diminuir o isolamento psicológico e social, que em geral imobiliza os indivíduos das camadas mais empobrecidas. Pode auxiliar essas pessoas na tarefa de encontrar mecanismos de enfrentamento das questões de cotidiano. As famílias, o grupo, podem assim recontar sua história por meio de projetos, uma nova história. Essa é a nossa função. O agente de pastoral é aquele que faz uma nova história, requalificando, reafirmando, e a hora que cansar, vocês fazem mais um que a gente. Essa é a nossa questão. Enxugar gelo. Eu acabei de falar mais isso que eu estou falando aqui. Eu falo isso não sei tão bem. Mas a gente precisa continuar fazendo com alegria, com expertise, acreditando dentro dessas coisas. E acho que deu tempo de parar agora, não deu? Tá?
e aí a gente continua trocando um pouco, né? No momento, né? Três.